Oi, o meu nome é Tatiane, eu sou proprietária da Tóquio Pastelaria e Lanchonete. Faz 6 anos que eu tenho a loja. Quando a gente começou, eu terceirizava todos os salgados, assados, fritos. Aí com o tempo a demanda foi aumentando e a gente viu que realmente compensava a produção própria. Quando eu decidi mudar, deixar de terceirizar e ter produção própria, foi por questão de qualidade e economia. Porque assim, eu produzindo, eu posso usar a matéria-prima que eu quiser, a qualidade que eu quiser. Terceirizando, não, ele usa os produtos que eles querem, né? Há uns 4 anos a gente começou com a produção própria, com apenas um funcionário, com um salgadeiro. A gente tinha uma produção pequena, né? Com o tempo foi crescendo, a gente viu que o manual já não dava mais, mesmo que contratasse outro funcionário, ficaria muito puxado, é muito cansativo e acaba até caindo no rendimento do trabalho, a qualidade, né? E foi onde a gente decidiu ter a Consultomac. Com a máquina eu consigo ter estoque, eu consigo aumentar e diminuir a hora que eu quiser, sem problema, com mão de obra. Antes da Consultomac, a gente boleava os salgados na mão. Eu fazia em média, no máximo, 200 salgados por dia, numa carga horária de 8 horas, trabalhada mais ou menos. Hoje, com a Consultomac, numa carga horária dessa de trabalho, para passar de 700 a 800 salgados grandes de 200 gramas, a gente leva 3 horas de máquina. Eu escolhi a Consultomac porque eu sou de Londrina, né? Eu pesquisei muito antes outras marcas. Eu decidi ela por questão assim do motor, que a gente viu que eles trabalham com um motor bem potente, e como eu trabalho com massa de mandioca também, é uma massa mais pesada, por isso que eu pesquisei bastante em questão de motor. E também por questão de assistência técnica, a gente sabe que esses equipamentos, pode ser que dê algum problema, e se fosse outra marca eu fiquei meio receosa. E como a Consultomac é aqui, eu optei por ela. Eu tenho há 2 anos a Consultomac, eu precisei da assistência técnica uma única vez, a gente acionou eles veio urgente mesmo, porque como a gente usa sempre a máquina, eles atenderam a gente pra gente não ficar sem, me deram uma outra máquina reserva pra gente não parar a nossa produção. Então assim, isso é um ponto muito bom pra quem produz, sabe? Que se cancelar uma produção diária, atrasa tudo. Foi resolvido muito rápido, mas é algo que você não precisa se preocupar, porque eles deixam uma reserva com você. Então eu achei isso muito bom da Consultomac. Depois da máquina Consultomac, ajuda sim a reduzir custos, e aumentar o faturamento, porque a gente aumenta, escalavelmente a produção, e a mão de obra não precisa, porque para vocês terem uma noção, uma mão de obra fazia de 200 a 250 salgados por dia. Hoje essa mesma mão de obra faz de 700 a 800 salgados. Então é uma diferença muito grande e a própria pessoa que faz fica menos cansada produzindo mais. Numa escala grande de salgados, se você for aumentar a mão de obra, por exemplo, cada colaborador vai ter uma maneira de bolear. E é quase impossível sair todos padrão, iguais. Com a máquina não, vai sair padrão todos iguais. E isso no final, na reta final, que é na vitrine, vai ficar bem mais bonito, porque os clientes comem com os olhos, e fica muito mais vistoso. Eu optei pela 5.5, porque quando eu procurei a Consultomac, eles perguntam, pra você antes qual é a sua demanda, o que você necessita, tudo certinho. E aí fora que me indicaram e realmente é ótima. Hoje também eu tenho o calcador, que ajuda muito para quem trabalha com salgados grandes, para padronizar tamanho e a questão do ar, que é algo que a gente que trabalha com salgados grandes sofre muito. Realmente resolveu 110% do problema. Os meus clientes não perceberam diferença nos salgados, até porque ficam mais bonito, fica padrão. Nos recheios também não. Eu não uso bechamel na minha carne moída. Só no meu frango que eu coloco um pouco de requeijão pra ficar cremoso, Mas assim, não alterou sabor, os clientes não perceberam, porque achando o ponto certo da carne, quando você adquire a máquina, você tem que conhecer ela. Você conhecendo ela e com açúcar, porque cada pessoa trabalha com uma massa e um recheio, todo mundo tem uma maneira diferente. Então você tem que conhecer a massa e deixar o frango no ponto certo, sequinho, sem água, e aí você joga o requeijão. E a carne é a mesma coisa, se você acertar o ponto da carne, nem de bechamel precisa. E ficou igualzinha como a gente sempre fez. A questão da equipe, Quando eu falei que eu ia adquirir a máquina, era por questão assim do meu salgadeiro. Ele tinha muitas dores. E ao mesmo tempo eu precisava aumentar, eu vi que eu estava precisando aumentar, mas eu não tinha mão de obra para isso por questão das dores, tá, gente? Então assim, quem vai adquirir a máquina, não pensa assim, vai diminuir colaborador assim, às vezes não, você vai aumentar a qualidade de trabalho. Porque como vai ser mais rápido, as outras coisas vão ser feitas com mais qualidade.
Quando a gente adquiriu a máquina, a gente teve a assistência do técnico, né? Ele veio aqui, deu uma aula pra gente, ensinou tudo direitinho. A gente tem um total treinamento e com o tempo a gente foi conhecendo ela, aumentava, diminuía, foi trocando os bicos, justamente para poder sentir ela, né? Qual que fica mais bonito, qual que eu vou trabalhar. E assim, não foi difícil, porque com a aula que a gente tem quando a gente adquire, né, com o técnico, a gente sabe manusear bem as peças. Depois do treinamento, né, é óbvio que vai aparecer dúvidas, mas eles estão sempre prontos para nos atender pelo WhatsApp, a gente faz videochamada, faz vídeo da máquina rodando, e ali eles vão tirando as nossas dúvidas de emergência. Caso a gente não consiga, né, por uma telechamada ou WhatsApp, o técnico já agenda para vir aqui pessoalmente. Eu tinha problema com a questão da rebarba, mas era um botãozinho que eu esquecia de apertar. Então assim, são coisinhas bobas, mas eles estão sempre prontos para nos atender. Por isso que é bom a Consultomac, eles estão sempre disponíveis para ajudar. Hoje eu penso em expandir o meu negócio. Hoje eu tenho a lanchonete, né? Mas assim, eu penso muito em crescer a produção, né? Para não ficar só no varejo, mas também como no atacado. Revender para pessoas que não produzem, para poder aumentar o faturamento. O que eu digo para quem não tem a máquina Consultomac, né? Você tendo ela, você vai ter qualidade de tempo. Você vai fazer em menos tempo que você fazia em horas. E essas horas te sobra para pensar em estratégias de vendas, né? Focar no realmente que é no ponto final, que é o faturamento. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria comprado a máquina assim que eu comecei, porque é muito cansativo sem a máquina. Consultomac, quem tem fala bem.